Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha hoje com a revisão para a gente fazer a nossa avaliação, tá? Então, revisão do assunto, os números, o capítulo 1 do seu livro, tá? E hoje, Tialda resolveu fazer a correção daquela atividade que Tialda passou na segunda-feira, tá? E com essa correção da atividade, a gente vai revisar todo o material do nosso livro, da nossa primeira unidade, tá bom? Ó, essa primeira questão, a gente tem: indique como cada número abaixo está sendo usado, na ordem que eles aparecem. Então, a gente vai indicar se ele está sendo usado para contagem, para medida, ordem ou para código. E esses são os números. Então, eu tenho maio é o quinto. Então, aqui nós temos o número 5. E aqui representado com quinto. Aqui a gente tem 4 botões, o número 4. E aqui a gente tem 3 litros, o número 3. Então, em que cada número está sendo usado? Então, os números, eles podem ser usados aqui agora. Que está dizendo aqui, pode ser usado para contar. Então, em uma contagem. Então, como é que a gente coloca, usa um número para uma contagem? Por exemplo, no livro de vocês, tem um exemplo. Em cada mão, a gente tem quantos dedos? Então, nessa mão, a gente tem quantos dedos? 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Então, a gente está contando a quantidade de dedos. São 5 dedos. Então, a gente usou aí uma contagem. O outro é a medida. Então, como é que a gente pode fazer uma medida? A gente pode medir o nosso número. Em que a gente pode usar o número numa medida. Por exemplo, a gente pode dizer que o relógio está marcando 3 horas. Então, esses 3 horas é uma medida de tempo. A gente pode dizer que tomou hoje 500 ml de água, certo? Então, aqui, esse número 500 está sendo utilizado como uma medida também. E aqui nós temos, ó, 3 litros. Então, 3 litros de água foram usados. Então, aqui é uma medida. E aqui, 4 botões. 4 botões, estou contando. 1 botão, 2 botões, 3 botões. Então, aqui é uma contagem. Estou contando os números. O próximo está falando aqui em ordem. A ordem, a gente pode dar uma ordem aos números. A gente também pode dar uma posição. Então, a gente pode chamar de ordem. Ou a gente ainda pode chamar de posição. Como assim, Tialda? Tipo assim, no campeonato, Maria ganhou o primeiro lugar. Então, esse primeiro é a posição de Maria no campeonato. Então, esse primeiro é uma posição ou também uma ordem. Numa fila, Maria está no 7º lugar, na fila. Então, o 7º aqui está usando como uma ordem. Maio é o 5º mês do ano. Então, o 5º mês é uma ordem ou uma posição. Ordem ou uma posição. E por fim, nós temos o código aqui, né? Como é que a gente usa o código? E agora? O código é usado
para, por exemplo, qual o número do celular da mamãe? Então, o número do celular da mamãe é, vamos dar um exemplo, 9872. E aí você está usando números. Esses números é um código, então é o número do celular, tá? O meu voo é o voo 54, então esse é o código do meu voo. O meu ônibus é o ônibus 13, então é o código do ônibus, certo? O CEP da cidade, que é 55 e assim vai, então é o código da cidade. Você está usando um código, certo? Então são as código, medida, ordem ou posição, e contar, medida, ordem ou posição e código são como os números eles podem ser usados. E essa questão falava disso aqui. Então a gente já achou que maio é o 5º mês do ano, é uma ordem ou uma posição. 4 botões é uma contagem e 3 litros é uma medida. Então, qual seria a alternativa para a gente marcar? Será uma alternativa que tenha ordem, contagem e medida. Então, a gente tem aqui ordem, contagem e medida. Então, vocês marcaram essa questão, ok? Vocês marcaram? Beleza. Então, aqui a gente revisou como os números eles são usados, tá bom? Segunda questão, nós temos, descubra o segredo das sequências e preencha os espaços. Aqui a gente tá trabalhando a sequência dos números, certo? Então, a sequência dos números. Para a gente descobrir a sequência dos números, a gente precisa descobrir um padrão. Como é que a gente descobre esse padrão? A gente descobre olhando de quanto em quanto esses números estão aumentando ou esses números estão diminuindo, certo? Então, qual é o padrão desses números que estão nessas florezinhas? Vamos descobrir. Desse para esse, não tem como a gente descobrir, porque aqui é um número que a gente quer saber. Daqui para cá também não tem. Mas esse para esse, tem sim como a gente descobrir. Então, 216 para 219, eu sei que eu estou aumentando. E eu estou aumentando quanto? Então, 216, 217, 218 e 219. Então, significa que eu estou aumentando 3 números. Então, 216 mais 3 vai dar 219. Então, o padrão aqui, eu já descobri que o padrão é mais 3. Então, significa que eu vou ter que sempre que somar mais 3. 210 mais 3, 213. 213 mais 3, 216. 216 mais 3, 219. 219 mais 3, 219, 220, 221, 222. 222 mais 3, 223, 224, 225. 225. Então, nós achamos os 3 números que estavam faltando. E isso a gente pode continuar. 225 mais 3, 226, 227, 228. E aí, sucessivamente, você pode continuar seguindo esse padrão, tá? Então, qual foi das alternativas aqui que a gente chegou à conclusão? Então, 213, 222,
225. Então, é essa primeira alternativa aqui que vocês marcaram, ok? Lembrando que a sequência, ela pode ser de mais, mas ela também pode ser uma sequência de menos, tá bom? O importante é primeiro vocês descobrirem esse padrão. Se está aumentando, se está diminuindo, certo? Quanto está aumentando ou quanto está diminuindo, tá bom? Vamos lá. Nessa questão aqui, é a terceira questão. Observe os competidores de uma prova de bicicleta e assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos os competidores da prova e as alternativas. As alternativas falam de posições. Então, 12º, 13º, 14º, 15º. Quando a questão fala pra gente de posições, significa que ela está falando sobre os números ordinais. São os números que indicam uma ordem. Então, são tipos de números usados para indicar uma ordem ou uma posição em uma sequência. Então, a gente tá aqui nessa imagem com uma sequência, né? Uma sequência de meninos que estão na bicicleta. Aí a gente pode dizer que são a primeira posição. Então, a gente pode seguir primeiro, segundo, terceiro. Os números ordinais, eles são sempre colocados com essa bolinha, o tracinho embaixo, para indicar que é uma ordem. Então, eles também recebem nome diferente, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, vigésimo, centésimo, certo? Então, os números, eles são representados dessa forma. Os números ordinais, no caso, certo? Então, vamos ver aqui qual é a ordem desses meninos que estão na bicicleta. Lembrando que aqui está perguntando a equipe de uniforme vermelho. Onde é que está a equipe de uniforme vermelho? Então, é esse menino, esse e esse. São esses 4. Então, tá perguntando qual a posição que esses 4 estão ocupando. Se a gente começar a contar primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, eles vão estar na quinto lugar, sexto lugar, sétimo lugar e oitavo lugar. Só que nós não temos essa opção aqui. Então, não vai começar do primeiro lugar, tá? Então, a gente vai testar agora começar do 10º lugar, tá? Então, se aqui for o 10º lugar, 11º, 12º, 13º. Então, a gente vai ter o 14º, 15º, 16º e 17º. Então, 14º, 15º, 16º e 17º, ok? Então, seguindo essa ordem aqui, começando do 10º, a resposta correta seria 14º, 15º, 16º e 17ª posição. Seria essa a alternativa para
vocês responderem. Só que Tialda, digitando, Tialda colocou essas outras duas questões também corretas. Porque se a gente começar a contar da oitava posição, nono, décimo, 11º, aí seria 12º, 13º, 14º, 15º. Então, seria essa primeira alternativa. 12º, 13º, 14º e 15º, tá? E também aqui, se a gente começar a contar da nona posição, nona, décima posição, 11ª, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. Então, essas três alternativas, elas estariam corretas, independente aí da que você teria marcado. Apenas essa última estaria errado, porque do 15º ele pulou para o 17º. Teria aqui no meio o 16º, que ele não escreveu. Então, ela não estaria certa. Se você marcou uma das três, está correta, tá bom? Vamos para a próxima. A quarta questão vem falando assim. Ana comprou 4 caixas, 6 pacotes e um bombom avulso. Então, significa que ela comprou 461 bombons para dividir com todos os seus amigos. Observe esse número no quadro abaixo, nesse quadro, e marque a alternativa que indica o valor posicional do número 4. Tá querendo saber qual o valor do número 4. Tem que prestar bastante atenção no quadro em que esse número tá, certo? Lembrando que a gente tem no quadro a centena, a dezena e a unidade. Então, se ele comprou um bombom, apenas um bombom, então é uma unidade. Então, o número 1 fica na unidade. É apenas um bombom. Mas diz que ele comprou também 6 pacotes. Então, a gente tem 6 pacotes. 6 pacotes significam que esses bombons, eles foram embalados. Então, a gente tem aqui. Vou dar um exemplo. Vou dizer que o bombom é esse quadradinho aqui. Então, esse quadradinho, ele simboliza uma unidade apenas. Tá certo? Ok? E aí, a gente tem 10 bombons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bombons. Então, esses 10 bombons, que são 10 unidades, é igual a uma dezena. Então, aqui eu tenho uma dezena. Mas aí, ele comprou quantos? 6 pacotes. Então, significa que eu tenho, que vai ter 6 dezenas, certo? 6 pacotinhos de 10 unidades. 6 pacotinhos. Então, vou ter 6 dezenas, tá? Se eu tenho 6 dezenas, qual é o valor dessa minha dezena? Não vai ser 6 o valor, porque eu tenho 10 unidades, é uma dezena. Então, 6 unidades vai ser 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. São 6 dezenas. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Certo? Então, a minha dezena aqui, ela tem o valor de 60. Ok?
e comprou 4 caixas. A caixa eu vou representar pelo quadradão grandão, não é? Que vai equivaler a 100 unidades. 100 unidades, que é igual a uma centena. Uma centena. Então, aqui ele comprou 4 caixas. 4 caixas. 461. Então, quanto vai valer o meu 4 na centena? Uma centena é 100. Então, 4 centenas vai ser 100, 200, 300, 400. Então, o 4 vai ser igual a 400. Então, o valor do 4 o valor posicional do 4 nesse quadro é na centena. Então, se ele está na centena, significa que ele é 400. Então, aqui é a resposta correta. Tialda viu que muita gente respondeu que era 4. Presta atenção. Na unidade 1, continua valendo 1. Mas na dezena, eles sempre são contados de 10 em 10. E na centena, eles são contados de 100 em 100. Tialda vai dar outro exemplo para vocês. O número, Tialda vai colocar aqui agora, é o número 247. 247. Vamos colocar 247 num quadro, nesse quadro aqui, vamos lá, do valor posicional, vamos colocar. Então, o 7 é a unidade, o 4 é a dezena e o 2 é a centena, ok? Então, qual é o valor posicional do algarismo 7? Como ele está na unidade, são 7 unidades, ele equivale a 7. O valor do algarismo 4. O 4 está na casa da dezena. Então, significa que eu vou contar de 10 em 10. São 4 dezenas, 10, 20, 30, 40. Então, o 4, ele tem o valor posicional de 40. E o algarismo 2? O algarismo 2 está na casa da centena. Então, ele tem o valor posicional de 100 em 100. Então, 2. O valor posicional do 2 na casa da centena é 100 mais 100, 200. Então, o valor posicional do 2 é 200. Ok? Até na hora de você falar, você já descobre o valor posicional. Porque não é 247, 247. Então, como você lê o 2 na casa da centena? 200. Como você lê o 4 na casa da dezena? 40. E como você lê o 7 na casa da unidade? 7. 247. Ok? Esse é para você achar o valor posicional. Agora, nós temos essa questão referente ao dinheiro. As notas aqui. Vai ter questões referentes ao dinheiro também, porque a gente precisa conhecer o nosso dinheiro. Saber somar, saber contar o nosso dinheiro, tá bom? Então, vamos lá. Ontem foi aniversário do nosso amigo José. Ele ganhou um dinheiro do seu avô como presente por essa data tão especial. Você pode ajudá-lo a contar e descobrir o quanto de grana ele tem? Então,
quanto dinheiro ele tem. Olha aqui o dinheiro que José ganhou do avô dele, tá aqui. Então, a gente precisa somar e descobrir quanto ele tem. Então, a gente tem aqui uma nota de R$100. Então, a gente tem R$100. Uma nota de R$50. R$50. Uma nota de R$20. R$20. Uma nota de R$10. R$10. Uma nota de 5 e uma nota de R$2. E eu vou somar. Quem souber somar sem precisar fazer a continha de adição, beleza, ó, tá? 10, tá bom? Mas quem não souber ainda, pode usar a continha de adição, tá bom? Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0, não vale. 5 mais 2, 7. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. E 1 não tem com que somar. Então, significa que ele tem quantos reais? R$187. Olha aqui a alternativa, R$187. Treinem bastante continhas com o dinheiro, tá bom? Vamos pra lá, vamos pra próxima. Outra questão aqui relacionada ao dinheiro também. No início da semana, o saldo bancário de Manuela era R$400. Então, o saldo bancário dela, tá aqui, era R$400. Durante a semana, ela fez um depósito de 300. Quando a pessoa faz um depósito, significa que ela colocou mais dinheiro, ela adicionou mais dinheiro. Então, isso é uma adição. A gente vai ter 400 mais 300. Ela colocou R$300. Então, ela ficou com quanto? 4 mais 3, ela ficou com R$700. Só que aí, ela fez uma retirada de R$100. Ela tirou R$100. Tirou R$100. Então, eu vou tirar. Qual é a continha que a gente faz para tirar um número? É a continha de menos, de subtração. Então, eu tenho os 700 que ela tinha menos 100. Então, 0, 7 menos 1, 6. Então, qual foi o saldo dela no final de semana? R$600. Qual é a alternativa? Tem 800, 700, R$600. Ok? Vamos lá. Nessa questão 7, tem assim. Marina comprou 8 caixas, 7 pacotes e 6 canetas avulsas. Veja a representação com o material dourado. Qual número indica quantas canetas Marina comprou? Ó, pra gente responder essa questão, Tialda vai relembrar essa daqui que a gente fez esses desenhinhos aqui, tá? Então, o quadradinho equivalia a uma unidade, não foi isso? Uma unidade. A barrinha equivalia a uma dezena. E o quadrado maior equivale a uma centena, ok? A gente também viu isso em sala de aula. Então, ela tem aqui, ela comprou 8 caixas, tá aqui representado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 pacotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 6 canetas avulsas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada quadradinho desse equivale a uma centena. Então, a gente vai contar de 100 em 100.
Cada barrinha dessa equivale a uma dezena. Então, a gente vai contar de 10 em 10. E aqui é uma unidade. Então, se aqui são centenas, a gente vai contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, a gente tem aqui, ó, 800 unidades presentes nessas caixas, tá bom? Agora, contando as dezenas aqui. Uma dezena, então, vai ser de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, 70 unidades aqui. E, por fim, aqui as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, como é que a gente lê? A gente vai formar esse número aqui. Vai compor esse número. A gente tem 800 mais 70 mais 6. Então, a gente tem 876. 876. A gente compôs o número, ok? E aí, a gente vai achar a quantidade de canetas que Marina comprou. 876. No caso aqui, a gente compôs esse número. Mas a questão também pode pedir para você fazer a decomposição dele. Então, se aparecer o número 247 e a questão pedir para você decompor, então, 200, olha como você lê, 247. Então, eu tenho 200 mais 40 mais 7. 247. E agora a gente decompôs o número. Ok? Beleza? Se não entendeu, volta aí para ver de novo, tá bom? Então, aqui a gente tem a composição e aqui a gente tem a decomposição do número, tá bom? Vamos lá para a 8ª questão. Uma empresa fez um sorteio para premiar 6 funcionários. 6 funcionários. Os números sorteados foram os seguintes. Olha os números sorteados. 45, 324, 123, 33, 87 e 102. Entre os números sorteados, quais são pares? Então, quer saber quais são os números pares? Então, a gente já sabe que, a gente já estudou, que existem os números pares e existem os números ímpares. Certo? Ok? Então, os números pares são os números terminados em, vamos lá ver, o número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 são chamados de números pares. E os números ímpares são os números terminados em, vamos lá ver, 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, se os números terminarem em 1, 3, 5, 7 ou 9, são chamados de números ímpares.
Ok? Então, vamos analisar nossos números aqui. Então, o primeiro número foi 45. 45 termina em 5. Então, ele é par ou ele é ímpar? Ele vai ser ímpar. Vou colocar aqui do lado dele. 45. 324 terminou em 4. Então, ele é ímpar ou ele é par? Muito bem, ele é par. 324. 123 terminou em 3. Então, ele é ímpar. 123. 33 também terminou em 3. Então, ele é ímpar também. Aqui agora, 87 terminou em 7. Muito bem, ele é ímpar. E 102 terminou em 2. 102, ele é par. Então, entre os números sorteados, quais são os pares? 324 e 102. Olha aqui a alternativa para a gente marcar. Muito bem. Entenderam sobre números pares e números ímpares? Isso aí, vamos lá para o próximo. Na questão 9, tá falando assim. Esse ano, a mãe de Maria resolveu fazer uma festinha para comemorar o seu aniversário. A mãe de Maria faz aniversário em novembro e Maria um mês antes. Qual é o mês de aniversário de Maria? Então, a gente precisa saber da ordem, certo? Então, qual é a ordem dos meses do ano? A gente precisa saber essa ordem dos meses, tá, pessoal? É importante, é o ano todo. Então, a gente precisa estar ciente. Por exemplo, a gente está no mês de... Quero ouvir de vocês. Que mês começou agora? Outubro, isso aí. Mas a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Então, esses são os meses do ano. Então, o aniversário da mãe de Maria é no mês de novembro. O mês de novembro, ó, é aqui, ó, no mês de novembro. E Maria um mês antes. Qual é o mês que vem antes de novembro? Outubro, tá? Então, você vem aqui e marca outubro. Do mesmo jeito, acontece com os números. Se tia Alda colocar o número 813, eu posso perguntar para você qual é o número que vem antes e qual é o número que vem depois. Qual é o número que vem antes de 813? Então, vocês já sabem? É só olhar o último número. Qual é o número que vem antes do 3? É o 2. Então, a gente tem 812. E qual é o número que vem depois? 814. 812, 813, 814. Se tia Alda colocar o número 17, qual é o número que vem antes e qual é o número que vem depois? Antes do 17, a gente tem o 16. Qual é o número que a gente tem depois? O número 18. Muito bem. Então, a gente precisa saber o que vem antes, o número que vem antes e o número que vem depois. E nessa questão, a décima questão,
Observe os números do quadro abaixo. Qual é a ordem decrescente desse número? Então, aqui está falando de ordem. A ordem crescente dos números crescente e a ordem decrescente. Na ordem crescente, significa que o número está aumentando. Vamos dizer que o número estão crescendo. Então, eles estão indo do menor para o maior, certo? Do menor para o maior. Como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi do menor número para o maior número. Então, essa é a ordem crescente. Na ordem decrescente, o número está indo do maior para o menor, ok? Então, na ordem decrescente, o número está indo do número maior para o número menor. Então, 10, 9, vou diminuindo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perceberam? Crescente do menor para o maior, decrescente do maior para o menor, ok? Então, aqui a pergunta: qual é a ordem decrescente desses números? Os números estão embaralhados aqui, a gente precisa organizar ele na ordem decrescente. Então, é na ordem do maior para o menor. Vamos lá fazer? Vamos lá. Qual é o maior número que tem aqui? Desses daqui, qual é o maior número? O 34. Então, a gente vai começar aqui pelo 34. Depois do 34, vem o número 32. Depois do 32, o número 26. Depois do 26, 21. Depois do 21, 19. E depois do 19, 17. Então, qual é a alternativa correta? A última alternativa aqui. Ok, pessoal. Então, tia Alda agora termina a revisão para nossa avaliação. Não tem nada demais. Tudo que a gente estudou durante todo a unidade 1. Tá certo? Então, olha aí a unidade 1 do seu livro. Assista esse vídeo novamente que vai lhe ajudar a fazer a sua avaliação. Tá bom? Cheiro grande, beijo, eu amo muito vocês. E tô morrendo de saudade, tá bom? Tchau! Cheguei chegando, bagunçando as